Fala, iluminados! Eu tô aqui com dois especialistas. Por favor, se apresente. Engenheiro Danilo Schmidt. Engenheiro Alisson Ramaioli. E eu, Alberto Brancalana, arquiteto luminotécnico, nós vamos falar de um tema que a galera me pergunta muito, que é luminária de piso, embutido de solo, como que a gente faz para colocar na laje? A gente vai conseguir derrubar uma laje de algum apartamento? Derrubar não, mas Não vai ser dessa vez? isso aí vai ficar fixado lá. Como é que a gente faz, galera? Imagina um apartamento, Prédio comercial. um prédio comercial, né? Porque a galera vem no Pinterest e vem com a referência. Bom, o que eu quero é... Eu tô aqui com dois especialistas para entender. Se eu chego e falo, eu preciso pôr isso aqui na laje, qual que é o primeiro passo? Roberto, a primeira coisa que a gente vai ter que entender como é essa laje. Como ela foi feita? É uma laje de concreto maciço? É uma laje treliçada que a gente fala aquela que tem as bigotinhas com lajota ou isopor no meio. Ou se ela é daquelas que é pré-moldada e depois içada e colocada no lugar, que é uma laje maciça, porém um pouco diferente. Tudo isso vai fazer um pouco de diferença, principalmente no impacto que a gente vai causar na estrutura e na forma que a gente vai criar a abertura para caber isso aqui, que não é muito pequeno. A menos que seja aquele ali, né? Se for esse aqui, é tranquilinho. Então, esse aqui é o balizadorzinho, que é mais pra gente criar, ele é para ser visto, e esse aqui é para projetar. Mas percebe que eles têm essa altura, né? Então você tem a questão da luva. Vamos lá, primeira pergunta. O cara tá construindo. Ele consegue chumbar isso aqui? Porque imagina, porque é um processo muito bruto de obra quando você vai bater uma laje, não sei se está certo esse termo. Tá. E eu vou mandar isso aqui, que já é uma luminária. Tudo bem? Vai dar certo isso aqui? Então aí vamos separar em dois momentos, tá bom? Vamos falar primeiro de uma obra que esteja sendo construída e que já tenha tudo pensado na iluminação. Se a situação é essa, é fácil de resolver. Porque nós conseguimos sim compatibilizar o projeto luminotécnico com o projeto executivo e aí estudar a melhor maneira de posicionar todas essas luminárias. Então mesmo que a gente vá fazer uma laje maciça ou uma laje treliçada pré-moldada, a gente consegue embutir tanto o balizador quanto o maior. Da mesma forma que o pessoal faz a parte de infraestrutura, tanto elétrica quanto hidráulica, trabalhar com isso aqui na construção de uma residência, né? Provavelmente vai ser residência, não um apartamento, porque o apartamento é feito no padrão, a gente consegue colocar isso na hora da concretagem até. Porque quando você faz a passagem de uma tubulação hidráulica, eles deixam essa passagem lá. E a mesma forma vai funcionar para isso. E uma alternativa seria, por exemplo, vamos falar que isso aqui tem aproximadamente 3/4 de polegada ou 1 polegada. Você pode passar um cano de PVC maior, deixar ele como uma camisa na hora da concretagem da laje, para que não danifique esse material. E depois, na hora de você executar, você vai ter lá um buraco onde você consegue inserir isso aqui e só preencher o restante dos vazios. Também. Agora eu vou dar um nó em você. É, Vamos pensar que isso é área externa. Eu tenho a questão do dreno e da elétrica. Positivo. Eu posso dar uma de louco e vir com um cano com PP dentro e é dreno e elétrico. Porque olha a bitola disso aqui, gente. Eu não consigo chegar com duas coisas. Será que dá ruim? Será que tem algum jeitinho melhor a gente pensar isso? A parte do dreno, você teria que interpretar isso como se fosse, por exemplo, um dreno de ar-condicionado. Um caninho fino, às vezes de Uma 25 mangueirinha. milímetros, Não ou precisa ser um talvez... 3/4. Pode Ou ser talvez uma mangueirinha pequenininha, flexível, que você consiga deixar ela aqui e ela escoe, né? E você direcione ela para algum local com água de chuva e não esgoto. É importante para não voltar cheiro. Água de chuva sempre. Ou direcionado para um ar externo, um vaso, alguma coisa assim. E da parte elétrica, você pode sim já deixar chegando aqui, porém tem que ter a preocupação de o local onde ela chega não ter contato com a água. Então, ou você deixa o cabo PP passando totalmente para fora, para que depois o eletricista faça as emendas de maneira segura na luminária, ou então você deixa só o conduíte e não passa o cabo. Show de bola. Conta um pouquinho mais pra gente não derrubar a laje, gente, porque a gente quer sair iluminando, a gente quer fazer no piso, quer fazer no teto. E conta uma coisa, uma luminária desse tamanho, eu não vou derrubar a laje, não é dessa vez que eu vou conseguir, como é que eu faço? Você até pode derrubar a laje, Alberto. Até pode. Tudo vai depender, pessoal, da posição aonde a gente vai colocar. Você pode fazer um furo desse? Pode. Dá uma trabalheira. Na verdade, a gente pode fazer furo de qualquer tamanho, desde que a laje esteja projetada para receber esse furo. E é isso que a gente precisa entender. Numa laje convencional, que é o mais popular que a gente vê, que é a treliçada, a gente consegue colocar.
porém você tem que se atentar em alguns detalhes ali, que é justamente na posição. Em relação à concretagem da laje, falando de uma obra nova, você pode também, por exemplo, comprar um cano de 250 milímetros ou 300, dependendo do tamanho dos nichos que você precisa, né? Ou até mesmo fazer de madeira, se preferir, e deixar esse nicho previsto na laje na hora da concretagem. Ou, se você for preferir não deixar o nicho e fazer o furo posteriormente, tem que falar com o seu calculista para que ele preveja como vai ser executado esse furo e se vai ser necessário alguma armadura no perímetro dele para reforçar. E sempre tomando cuidado para não fazer o furo no trilho. O furo deve ser sempre na lajota. Ou no isopor. Ou no isopor. Peraí, vocês me falaram que tinham 3 tipos de laje. Falou da treliçada. E as outras, como é que eu faço? Se for algum outro modelo de laje, ou a maciça pré-moldada, que é aquela feita à parte, também tem que já estar previsto no projeto estrutural a luminária. E em ambos os casos pode ser feito também ou de deixar o nicho ou do furo ser feito posteriormente. Particularmente, eu acho muito mais fácil você deixar o nicho e depois completar ele. Você tem que analisar no projeto, pessoal, pela seguinte questão. Se a gente simplesmente for lá na laje maciça e fazer um furo, você está prejudicando a estrutura, a armadura que tem dentro dela e vai fragilizar aquela região. O que, obviamente, você vai fragilizar o peso que vai ter em cima. Vai intensificar naquele local frágil, pode vir a ceder. Vão aparecer trincas e tudo pode mais. vir até ceder. Quando você prevê isso com o calculista ele vai considerar esse furo e fazer um reforço de armadura em volta dela para garantir que não só o peso, ela nem é tão pesada assim, mas como o peso que está acima também não influencie nesse local mais fragilizado. E me conta um pouquinho da espessura, porque uma coisa é um balizadorzinho assim, que eu posso até tirar isso aqui. Pelo que eu estou entendendo, o problema é o diâmetro do furo, não a profundidade, é isso? A profundidade ela só vai ser um problema se você tiver, por exemplo, vamos falar que eu moro num apartamento desses da Direcional, da MRV, esses apartamentos mais simples, que a laje geralmente é uma laje não muito alta, uma laje de 7, 8, às vezes 10 centímetros de altura somente. Nesses casos, o furo na laje pode ser muito prejudicial, por 2 motivos principais. Primeiro, porque às vezes você tem uma altura que na hora que você fura, você chega no vizinho de baixo. E o segundo problema que isso pode gerar é que geralmente na concretagem dessas lajes o pessoal coloca uma manta acústica para diminuir barulho do andar de cima por debaixo. Na hora que você faz um furo desse tamanho na laje, pode acontecer da vibração da laje passar mais som do andar de cima por debaixo. Iluminados, então, a gente precisa da ajuda do profissional, é super importante essa sinergia, né? Eu acho que o arquiteto ele é super criativo, ele quer trazer sempre algo diferente, a gente sempre dando trabalho, né? Sempre fazendo um dentinho, querendo mudar alguma coisa, mas eu acho que essa parceria é muito boa porque as consequências podem ser, porque uma coisa é você furar um forro de gesso, outra coisa é você furar uma laje. E ainda assim, se você fura o forro de gesso e pega no trilho dele, você pode embaular o forro. Então, assim, até no forro de gesso, lógico que não vai dar problema estrutural, mas você pode atrapalhar o seu forro. Então, pensar aonde vai fazer o furo é importante e tem que ter todo esse conhecimento técnico por trás para você evitar um problema maior. Eu estava comentando com eles aqui nos bastidores que se você fizer esse furo muito próximo da extremidade da laje, você causa o risco realmente de um problema maior, de cisalhar, disso aí vir a ruir de uma vez, né? Porque os tipos de esforço nas extremidades são diferentes dos esforços no meio da laje, por exemplo. Então até aonde você vai colocar a luminária é importante. Então talvez tenha que ter essa conversa entre o arquiteto e o engenheiro no seguinte sentido: engenheiro, eu quero colocar essa lâmpada aqui. Arquiteto, aí não pode 5 centímetros para o lado, tá bom? Pode ser? Então, essa conversa é importante. Porque às vezes o negócio fica completamente fora. Você está querendo iluminar um elemento de 5 centímetros, pode acabar com o negócio. Pode marcar um rodapé, uma porção de coisas. Então, é muito importante essa comunicação e procurar um profissional, principalmente quando for rasgar uma laje, né? Eu invento 1000 coisas, faz um deckzinho, qualquer coisa para não rasgar uma laje. Então, quer dizer, dá para fazer. Dá. Só precisa ter um profissional e, por favor, já deixa o link aqui embaixo para a galera que quer fazer o serviço e não sabe, já. Ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui embaixo nos comentários pra gente poder resolver pra vocês, ou até mesmo gravar novos vídeos com assuntos que talvez a gente não tenha abordado aqui nesse vídeo. Gente, canal Cabo Lavou, eles são maravilhosos, eles trazem um conteúdo muito rico.
eu tenho aprendido muito e eu convido vocês também que gostam de iluminação, gostam de design, vai conferir, vai agora, tá o link aqui embaixo, se inscreve, porque acabou... Lavou!